Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação, muito se fala, mas quem participa dela, pouco se escuta. Bem-vindos a Um Professor Diário na Rádio da Universidade 1080 AM. Esse programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos da Rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje, recebemos a professora Caroline Leschinski. Carol, como é chamada, é professora de artes na Escola Morro da Cruz, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Carol, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, André. Muito legal te ter aqui, depois de algumas tentativas, né, Carol? Alguns anos de tentativa. Sim, estava fugindo a vários então, momentos. Chegou o momento. Carol, a primeira pergunta é sobre a tua última aula. Como é que foi? Então, a última aula não pôde acontecer por causa da violência na escola, que a gente teve que parar e conversar, enfim, que teria ontem, né? Então, não teve a última aula. Antes dessa, eu não tenho uma turma, né? Eu tenho 12 turmas. Então as aulas, elas vão... eu vou fazendo várias aulas, né? De acordo com a turma, de acordo com a faixa etária, enfim. E as últimas que eu tenho trabalhado, eu chamo de sequência didática, assim, né? Que eu faço, assim, um bloco de conteúdo, assim, explorando. Eu estava explorando os pigmentos naturais com as turmas. E agora, algumas turmas também já estão, assim, mais leitura de imagem, trabalhando um pouco, assim, a questão da mistura das cores, o pontilhismo. Então, eu estava nessa altura, assim, do conteúdo, na segunda-feira. Com as turmas. No início da semana, então, artes rolando. Sim. Pigmento, leitura de imagem. Já vamos falar sobre isso, porque é muito legal. Mas essa violência, tu pode dizer o que aconteceu? Então, foi um caso que aconteceu na escola. Tu falou a escola? Morro da Cruz. Falou. Que a diretora foi agredida por uma aluna e por a mãe de uma aluna, né? Que pelo uso do celular já chamou a mãe chegou e agrediu a vice-diretora. Mas não é um caso isolado, assim, infelizmente, né? Posso falar, a violência, né? Tem acontecido reincidentemente casos de violência, de agressão verbal, né, com professores. Mas aí chegou nesse estupim, assim, de a vice-diretora, né? Enfim, que hierarquicamente é uma autoridade na escola, então, né, além das professoras. E aí, o grupo, assim, se uniu e decidiu parar para conversar sobre isso, porque a orientação da SMAD era continuar a aula normal, né? Enfim, então era que continuasse normalmente, no outro dia, todo mundo na sala de aula, abafasse o caso, né? Mas aí não, a gente se reuniu, passou o dia inteiro conversando ontem, enfim, pensando, né? Pensando medidas que a gente pudesse, né? Solucionar e nos trazer um pouco mais de segurança também, né? Porque ninguém quer trabalhar com medo, ninguém quer trabalhar com insegurança, né? Tá, então essa agressão foi dentro da escola? Foi dentro da escola. Começou no corredor, no prédio, e foi as vias de fato, assim, de soco e chute, no pátio da escola, com a presença da guarda. A guarda já tinha sido acionada, já estava ali, e a mãe, mesmo assim, se sentiu autorizada a, né, bater, enfim, na vice-diretora, mesmo a guarda estando ali, né? Enfim, então, bem... E aí a guarda interveio? Sim, daí eles seguraram e encaminharam depois Mas a agressão já tinha sido efetuada. Eles não conseguiram, né? Eu até fiquei me questionando isso, eles não conseguiram antever, né? Porque com a formação que, né, imagino que eles devem ter, né? Enfim, antever um pouco, assim, ver os ânimos e já antes, né, que acontecesse, não. Então, eles acabaram deixando, né? Enfim, não conseguiram antever, assim, a situação e a vice-diretora acabou sendo atingida com chute e soco. Não, eu quero mencionar, que é importante mencionar sobre isso, né? Que quando começou, né, a violência com a menina, enfim, que estava fora da sala de aula e as professoras, né, tentando conduzir de volta para a sala de aula e ela começou a se alterar. O SOI da escola, todo o SOI e a coordenação de turno estavam em sala de aula. Isso é importante mencionar. Ou seja, a gente estava desamparado de pessoas, né, para conduzir situações extremas, assim.
Por que eles estavam na sala de aula? Por orientação da mantenedora, enfim, de deslocar os setores todos para suprir falta de professores. Falta de... Não, isso tudo é muito importante porque são as condições de trabalho que nós temos, né, na rede municipal de Porto Alegre. Então, só para localizar essas palavras que as pessoas podem não ter tanta familiaridade, para já chegar nessa questão que tu mencionou, que a Secretaria Municipal mandou as coisas seguirem com normalidade. Já chego nessa pergunta. A professora, a vice-diretora é agredida, com a guarda municipal presente sem conseguir evitar, e o atendimento não consegue ser feito antes, porque quem atende esses casos é o Serviço de Orientação Educacional, que as pessoas têm carga horária para não estar na sala de aula e ficar atendendo esses casos, assim como a coordenação de turno. Essas pessoas não estavam disponíveis nos lugares que deveriam, porque estão substituindo falta de professores na sala de aula. Isso, né, Carol? Exatamente. Bom, isso é um quadro já grave. Muito grave e fundamental que a gente fale, e que bom que tu trouxe isso. Agora, a Secretaria Municipal de Educação, ela é avisada que a vice-diretora foi agredida, e qual é o posicionamento da Secretaria? Manter as aulas normalmente no outro dia, inclusive com ameaça de que se a gente não, né, mantesse o funcionamento normal, o atendimento dos alunos normal, com ameaça de sanções, de punições, né, enfim. E aí o grupo se manteve, né, forte, assim, e com a decisão de não tem como entrar na sala de aula e seguir dando aula como se nada tivesse acontecido. A gente precisava parar e conversar, né, e falar sobre isso e ver medidas, né. Hoje já foi tomado medida, assim, de mudança de entrada, fechamento de portão, que lá na escola não era, a entrada era mais livre, né. Então, hoje já está acontecendo a diferença porque a gente conseguiu sentar ontem e decidir juntos, né, que são espaços que a gente não tem mais, né, na rede. Antigamente se tinha um espaço pedagógico, se sentava, se elaborava projetos, enfim. Agora a gente não tem mais espaço, a gente tem uma vez por mês que não dá conta de a gente, né, por tudo que tem, que acontece na escola, né, não dá conta de uma vez por mês organizar as coisas, né. Então ontem a gente sentou e conversou sobre isso. Sim, porque não temos mais reuniões, né, pedagógicas na escola, a não ser uma vez por mês, que é um horário estipulado pela própria secretaria com suas pautas. Carol, só para fechar esse assunto e a gente trazer a tua primeira música, a secretaria então disse que deveria se manter a normalidade, mas ela mandou algum tipo de amparo? Ela se preocupou com o acontecido? Ela tomou alguma iniciativa nesse sentido? O que ela direcionou para a escola, assim, é o grupo do CIPAV, né? Que é um grupo de prevenção, assim, e aí então eles vão acompanhar agora essa semana, assim, o funcionamento. E ontem mandou um grupo da SMED mais como uma pressão por ter parado, assim, né? Senão seria uma reunião só com a direção da escola, a diretora, que os professores nem participariam. Que, aliás, a gente exigiu que a SMED conversasse também com um grupo de professores, né? Que eles não iam fazer isso. Então, a gente adentrou, assim, a sala onde eles estavam conversando fechados, exclusivo com a diretora e com a vice-diretora. E a gente exigiu que elas ouvissem os professores também, né? Ouvissem as demandas, ouvissem nossas aflições, enfim. Daí a SMED sentou, o grupo, né, que foi da SMED, sentou e conversou com a gente, assim. E conseguiu ter algum encaminhamento para evitar essa violência? A gente encaminhou várias coisas que a gente quer, que a gente conversou entre nós, né, entre os professores, e a SMED levou, né, a representante ali da SMED que estava naquele momento levou, mas não garantiu nada. Ela disse que não poderia garantir nada, enfim. Mas ela garantiu que ia conversar com essa aluna, né, que aconteceu a violência, enfim, né, então eles agora que vão conversar com a família dessa aluna. Então, isso sim, isso foi garantido. Mas a transferência da escola ainda não foi garantido, né? Embora é isso que a gente, né, encaminhou para que eles tomassem providências, assim. Mas não foi garantido ainda. Muito bem. Carol, tu trouxe duas músicas. Nós vamos escutar a primeira, que é de quem? Tu botou o Pedro, né? O Pedro. Então, eu escuto muitas músicas novas, assim, e tenho ranço um pouco, assim, das pessoas que dizem, que não se faz mais música boa, que antigamente se fazia música boa. Então, a minha playlist do Spotify tem muitos cantores novos, né, que estão recém lançando os trabalhos, enfim. Então, eu fiz questão de procurar esses. Só que foi bem difícil de conseguir para pegar o arquivo, né? Daí, então, eu fui catando, assim, qual que tinha no YouTube para poder baixar como arquivo, né? Daí eu peguei esse Pedro Mizuti, né, o sobrenome? Mizutani. E aí... Porque é uma balada boa, assim, é um rapaz que começou na internet, do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito também, assim, de música brasileira, né? O que eu mais escuto.
E eu achei bom. Legal. Então, vamos lá, iniciando com essa notícia nada agradável de agressão na escola, vamos relaxar um pouquinho com o Pedro Mizutani. Este foi Pedro Mizutani e Skin Shape. A música é Sozinho. Pelo menos assim tá o crédito, né, Carol? Da onde a gente viu ali que é no YouTube, né? Tem um E Skin Shape. E a faixa é do EP Mostrando os Dentes, de 2025. E realmente é bem novinho, né? Acho que ele subiu pro YouTube faz poucos meses. Este é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. Estamos conversando com a professora de artes, Carol Lechinsky, da Escola Morro da Cruz, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Carol, no primeiro bloco, que é sempre para a gente conversar sobre como é que foi a última aula, que é uma analogia a repórteres que ficam na beira do campo entrevistando jogadores, né? Quem dera a gente tivesse esse repórter na porta da sala de aula para pegar ali isso que é tão importante para nós. Só que em função do fato da violência com a vice-diretora que tu narrou para nós, ficou pendurado aqui coisas tão legais que tu falou que tu tá trabalhando nas últimas aulas com as turmas. Tu tem 12 turmas, elas são de quais anos? Eu sempre escolho os mais novos, então eu estou esse ano com o primeiro ao terceiro. Todos os primeiros da escola, todos os segundos, todos os terceiros anos, manhã e tarde. É intenso. É muito intenso. 12 turmas de 7 a 9 anos por aí, né? Isso, essa é a faixa etária. Não é para qualquer pessoa. Tem que ter muita energia. Nossa, a gente sai esgotado, né? Assim, exaurido. Então fala um pouquinho sobre isso. Eu tô louco para perguntar sobre pigmentos, leitura de imagens, mas o que é esse exaurida? É que o trabalho... O que é esse exaurido? O trabalho docente, nossa, gente, é uma dedicação muito, né? Muito intensa. A gente não tem e principalmente estando na rede municipal de educação, né? A gente trabalha com alunos em vulnerabilidade, que tem várias questões ali que precisam ser acolhidas, porque elas vêm, elas surgem, então eu não apenas dou o conteúdo, não passo o conteúdo, né? Não, eu lido com inúmeras questões que acontecem junto, né? Psicológicas, de violência, enfim. E tudo isso está junto na nossa aula, né? No nosso dia a dia. E a gente tem que dar conta disso. E não é né? Não é um caso, 2 casos, 3 questões que a gente precisa lidar. São 25 numa turma, né? E isso exige de nós uma energia tremenda, assim. Quando a gente sai da escola, né? No final do dia, a gente sai, assim... A gente deu tudo da gente, né? Então, não tem energia para outras coisas. Então, por exemplo, eu intercalo, assim, minha semana, né? Nos dias de não ir para a escola, que eu tenho uma carga horária menor, tenho 30 horas, para fazer outra coisa, né? Então, eu escolho estudar, porque também eu acho bem importante, né? Continuar estudando, né? Atualmente, estou na segunda graduação, fazendo artes de novo, fazendo bacharelado agora. E sempre é um momento também daí de tu ter aquele frescor também na semana, poder te alimentar de coisas que tu gosta, para estar inteira de novo no outro dia lá na escola, né? Porque é uma rotina bem intensa. Sim, nisso tu inclui a dança também, né? Também tem umas momentos de dança que é um momento também de relaxar e desestressar um pouco. E se alimentar, né? Também, com arte também, né? Porque a dança também encaro como arte. Carol, essas dificuldades, né, que tem na sala de aula, tu enfrenta sozinha? Nós enfrentamos todos, né? A gente se olha, né? Nossos pares. Trocadilho com o teu sobrenome. A gente olha, né? Com nossos colegas e a gente se enxerga, assim, né? Que todos nós estamos ali, né? Enfrentando as coisas e a gente se apoia, assim, um ao outro, né? Os professores, o grupo, né? Mas eu acho que a tua pergunta é um pouco sozinha sobre o desamparo, assim, da mantenedora, né? Eu acho que falta políticas também, né? Políticas públicas bem mais focadas para nos valorizar, né? E é ao contrário, na verdade, né? Parece que as gestões, assim, meio que direcionam políticas para nos atacar, né? E aí, então, a gente se sente mais vulnerável ainda mais, sem energia também, né? Porque a gente fica, né, ali lutando e vendo, enfim, essa condução, assim, de ataque e que respinga, né, para as comunidades. Acabam também eles, né, se alimentando disso, de perseguição, né? Os professores, enfim, né? Então, é bem complicado, assim. Mas eu acho, né, eu queria comentar sobre a importância, assim, das artes, né, na escola, o quanto é rico para eles como formação humana, o quanto eles precisam, né, de acordo com
com a rotina que eles têm de vida, né? Com o modo nas comunidades, enfim, a arte é uma saída muito linda, assim, e eles, né, aproveitam muito. E eu valorizo muito, assim, o meu trabalho, o que eu faço, valorizo muito, assim, né? Então eu dou muito valor a isso. Então eu fico muito braba quando percebo, assim, esse descaso, né? A minha sala de aula, por exemplo, ano passado, ela chovia metade da sala de aula. Até chamei alguns vereadores, o Jonas foi um que foi lá na escola para ver. Agora trocaram os telhados, né? Mas ano passado, o ano inteiro, chovia. Quando era dia de chuva, chovia metade da sala de aula, assim, e ficava com poça na sala inteira. E agora, daí ficava indignada isso, né? Com essa falta de estrutura, né? Que antes era inaceitável viver na rede. Eu não imaginei que a rede chegasse a esse ponto, assim, né? Da estrutura física, né? Porque antes a rede tinha, né, uma estrutura, assim, mais... diferente do Estado antigamente, né? Era uma estrutura mais agradável. Aí me deparo com isso, assim, com essa estrutura precária, né? E aí, esse ano estão arrumando, reformando coisas, mas aí eu tô indignada aí com outra coisa. Como pode eles permitirem aceitar que pintem, troquem uma porta enquanto eu tô dando aula? Os alunos estão tendo aula e eles estão pintando uma parede do lado. Eu tô explicando uma coisa, eles estão martelando, trocando a porta. Eu tô muito indignada esse ano com isso. E aí, desde o começo do ano tem acontecido isso, sabe? Não sei como é que tá na tua escola, né? Tu também é professor. Sim. Mas, e outra, eu com a fila dos alunos pequeno, no primeiro ano, e eles soldando, máquina de solda do lado ali, num pilar, enfim. E fora os ruídos, o barulho, né? Além dos perigo com ferramentas, o barulho também. E eu acho uma falta de cuidado e de valorização total com a aula, né? Imagina, eu tô dando uma aula e tá uma serra do lado, né? Um descaso, né? Mais descaso, né? Enfim. Então, isso é uma coisa que tem me chocado bastante. Não, inconcebível. E nenhuma atitude em relação a isso? A secretaria também não entende? Parece que para eles tudo bem acontecer, né? Isso demonstra o valor que eles têm com a qualidade, né? Eles querem fazer a reforma, eu acho que sim, tem que fazer, né? Porque, enfim, a estrutura da escola tem que estar em boas condições, né? Para quem valoriza o mínimo, né? Valoriza a educação. Mas eles não se importam com a qualidade, né? Porque que façam nas férias, no recesso, né? No fim de semana, que seja. De noite, numa hora que não tenha, né? Eu não acredito que no shopping, por exemplo, façam reforma enquanto as pessoas estão almoçando. Certamente não. Né? Não deve acontecer isso. Não almoçando, os alunos almoçando e eles pintando do lado das janelas. Eu tenho fotos desses casos, assim. Eu fico muito indignada, porque eu valorizo aquilo que eu faço, o que eu estou fazendo ali, né? Enfim, aquele momento, eu valorizo aquele momento, acho precioso aquele momento dos alunos, né? Na escola, né? Da aula, enfim. Então, eu acho isso bem... Não, Carol, fundamental esse teu relato. Eu ia perguntar, né, ataques, descaso, o que tu estaria dizendo com isso, embora a gente já tenha ideia, mas eu acho que está aqui muito bem exemplificado, né? Sim, fica o registro. Fundamental. A gente tem mais uma canção que tu trouxe para nós, em seguida a gente se encaminha para o último bloco. Qual é a segunda, Carol? Música? Da Clarissa Ferreira, que dentre tantas que eu estava procurando ontem, né, daí essa eu consegui achar no YouTube também. É uma cantora daqui, de Porto Alegre. Gosto também de procurar sempre ouvir pessoas que estão fazendo música aqui, né? Enfim, nós temos o Instituto de Artes, que formam músicos maravilhosos. É uma doutora... O álbum dela é resultado de uma pesquisa nela, de doutorado, né? Então, é um trabalho bem potente que ganhou os açorianos e que vai fazer um ano o álbum agora. Então, super recomendo, assim, a Clarissa Ferreira. Muito boa. Legal. Então, vamos lá. Clarissa Ferreira. Essa foi Clarissa Ferreira com A Vaca, faixa do disco La Vaca, de 2024. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. Estamos conversando com a professora de artes, Caroline Lechinski, da Escola Morro da Cruz, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Carol, nós temos só 3 minutos, mas é legal comentar ainda, Clarissa, que tu já falou antes, né, formada aqui, e ela faz uma revisita, né, ao imaginário aí, gauchesco sob uma perspectiva feminina, e essa música, se não me engano, é o poema do Mário Quintana, né? Ah, sério? Não tô sabendo. Pelo menos foi o que eu consegui ver. Uhum. Ela é bem feminista, assim, né? Ela tem bem posicionada, né? Enfim, fazendo analogia também, né? Com o xingamento, né? De vaca, as mulheres quando são xingadas, enfim. Sim. Né?
E aí traz essa exaltação também, né, da vaca. Como... Legal, muito bom. Bom, nesses últimos minutos, Carol, ainda está pendurado aqui porque eu quero saber sobre pigmentos e leitura de imagens. Vamos ver se encaixa na pergunta, que é por que a menina Carol se tornou ou decidiu virar professora e de artes. Nossa, não tem como falar em 3 minutos isso. Agora já é menos, agora já é 2. E encaixar uma coisa na outra ainda, nossa. Não, mas os pigmentos naturais têm muito a ver com esse meu gosto também por, né, pela minha defesa com a questão da ecologia, né? Uma pegada ambiental, assim, uma preocupação ambiental, né? E que me acompanha desde a infância, né? Eu tenho uma família muito artística, assim, eu acho que a escolha... Eu primeiro escolhi a docência, né? Então, antes eu era alfabetizadora, né? Antes de ser professora de artes. Mas aí fui pro lado das artes, acho que um pouco pela minha família, assim, ser artística. Meu avô era artesão, trabalhava com vidros. A minha mãe, eu digo que é uma artista frustrada, assim, porque não deixaram ela se desenvolver, né? Enfim... Ela usava a mão esquerda, usava preto, e na época dela, né, enfim, não deixavam, condenavam, né, uma coisa assim, né, de cerceamento, né. E então eu fui por esse lado artístico, acho que muito por isso. E eu já era professora, né, então quando eu escolher a formação de artes, eu já era professora alfabetizadora. E é muito mais, né, para mim, eu saí da alfabetização, daí fiquei como artes, porque para mim é muito mais prazeroso, assim, lidar com as belezas, né? Poder proporcionar esses momentos para os alunos, assim, de experienciar materiais, enfim. Então, essa coisa do sensorial também é muito... Para mim, eu acho bem interessante. Então, a condução, assim, das minhas aulas nunca é muito pelo resultado final, assim, eu vou fazer um bom desenho, que lindo esse desenho. Não, é aquela experiência, aquele processo. E aí, eu, como professora, estou proporcionando isso nesses momentos que os alunos tenham, enfim, né? Esses momentos de processo artísticos e de fruição, enfim. Excelente. Carol, realmente se demorou um pouco, foi muito bom te ter aqui, com esses relatos importantes, né? Essa sensibilidade para ver o que está acontecendo e essas questões de indignação com isso que para nós ainda é tão caro, que é o campo da educação. Sim. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, André. Passa rápido, né? Admiro muito o teu trabalho. Que legal. Obrigado, Carol. Tomara que a gente se encontre ainda em muitos outros projetos. Sim, com certeza. Esse foi Um Professor Diário, aqui na Rádio da Universidade, 1080M. Conversamos hoje com a professora de artes, Carol Lechinski, da Escola Morro da Cruz, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Este programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.